Graça e paz a você que nos acompanha nas nossas devocionais na sexta-feira. Que Deus te abençoe e te fortaleça em mais um dia que se inicia. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai amado, obrigado por essa manhã. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós te agradecemos pela noite que passou e pelo dia que começa. E pedimos que o Senhor, neste dia, nos acompanhe, nos ajude nas decisões e em tudo, ó Deus, que está ao redor da nossa vida. Proteja-nos, guarde-nos, livra-nos de todo mal e nos ajude na caminhada cristã. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Zacarias capítulo 9, verso de número 5, onde o temer aparece mais uma vez. Zacarias 9, verso de número 5 diz assim: Asquelon o verá e temerá, também Gaza e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá e Asquelon não será habitada. Nós vemos aqui esta profecia de Zacarias a respeito das cidades filisteias, das cidades ali dos filisteus que estão ao redor de Israel, e que a profecia diz que Deus então traria esse castigo sobre estas cidades. Desde o versículo 1 nós vemos esta descrição sobre o juízo de Deus sobre essas cidades. Para você entender um pouco sobre o que está acontecendo aqui, por que disso e se isso aconteceu de fato ou ainda vai acontecer, nós precisamos lembrar um pouco da história. Zacarias junto com Ageu, são os dois profetas que falam do retorno do povo, quando o povo de Israel retornou do cativeiro da Babilônia após os 70 anos, que Jeremias havia profetizado no capítulo 25. E agora o povo retornou, o povo está construindo a cidade, restaurando os muros com Neemias, restaurando o templo com Zorobabel, e o sacerdote e o sumo sacerdote Josué, e voltando à prática do culto com Esdras, então restaurando o culto. Então estes homens todos e o povo estão voltando do cativeiro e voltando a ser povo. Porém, as dificuldades não pararam. As nações que estão ao redor continuam também atrapalhando o povo de Israel, como sempre fizeram, antes do cativeiro e depois do cativeiro. Eles continuaram também atrapalhando o povo. E quando eles retornam, a profecia de Zacarias e o seu livro traz essa motivação do povo para continuar restaurando o templo que eles haviam parado de construir. Então o livro se divide em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 8, mostrando toda essa mudança que o povo teria, e do capítulo 9 ao 14, então estimulando o povo nas questões que ainda viriam de acontecer na história do povo de Israel. E aqui nós vemos então Zacarias trazendo agora no capítulo 9 algumas coisas que haveriam de acontecer nesta caminhada. O povo voltou, o povo está construindo o templo, mas algumas coisas iriam acontecer. E Zacarias está lembrando ou avisando o povo que as nações vizinhas, Deus iria então intervir. Deus iria castigá-los, discipliná-los, exatamente porque eles foram uma pedra de tropeço ou uma pedra no sapato de Israel. E aqui agora essas nações receberiam
devolutiva de Deus por causa dos seus maus atos diante do povo de Deus. Capítulo 9, verso 1 diz que a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra de Adraque e repousa sobre Damasco. A terra de Adraque é o norte da Palestina e ali dividida ali pelo rio Eufrates e também Damasco faz essa divisão, que Damasco era a capital, né, da Síria ali, e Deus está agindo contra este povo, porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel, fazendo distinção aqui entre povos de outras nações e o povo de Israel, mas os olhos do Senhor estão sobre todos nesse sentido. Também repousa sobre Amate, que confina com ele, sobre Tiro, Sidom, cuja sabedoria é grande. Então, nenhuma região está sendo deixada de fora. Aqui é o norte da região de Israel, né? A parte ali norte daquela região. Tiro edificou para si fortalezas e amontoou prata como o pó e ouro como a lama das ruas. Eles ficaram tão ricos, né? E Deus agora vai intervir. Eles roubaram, despojaram tantas nações. A Síria fez isso, né? E ali onde está Tiro e Sidom são nações que também fizeram mal ao povo de Israel. Eis que o Senhor a despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Então Deus está dizendo que vai agir, que vai interferir na história destas nações. E aí o nosso verso 5, então, aonde o temer aparece mais uma vez. Asquelon o verá e temerá. Também Gaza terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E de fato isso aconteceu, né? A profecia de Zacarias ali no século 4 ali antes de Cristo, trazendo estas palavras do que haveria de acontecer com as cidades dos filisteus. Estas cidades todas, Asquelon, Gaza, Ecrom e Asdod, são cidades da Filistia, e ali essas cidades seriam então atingidas por Deus, e exatamente para proteger o povo de Deus dessas cidades, e também pelo que eles fizeram no passado. Deus trazendo juízo, né? Nada fica impune diante do Senhor. Versículo 7, da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como jebuseus. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com os meus olhos. Então, esse trecho onde diz que Asquelon, né, verá e temerá, de fato isso ocorreu através de um registro histórico não bíblico. Se você lembrar, ou se você não sabe, né, depois de Malaquias, há aquele período em que nós, na teologia, é chamado de silêncio de Deus, os 400 anos de silêncio de Deus. Só que a história não parou, o povo de Israel está ali, Jerusalém está sendo restaurada durante este tempo e também sendo habitada, porém as nações que estão ao redor e a história da humanidade continua. Apesar do silêncio de Deus, de não enviar profetas na nação, tudo está acontecendo.
E Flávio Joséfo, num dos seus livros, escreve que no ano 333, quando Alexandre o Grande, né, o grego Alexandre, que marcou a história aí, mostrando o Império Grego vindo e fazendo diferença na humanidade, na história da humanidade. A história conta que ele passou por essas regiões e ele passa então por Jerusalém e vai até essas cidades descritas aqui no verso 5 e ele destrói essas cidades: Asquelon, Gaza, Ecrom e Asdod. E o texto de Flávio Joséfo diz que Alexandre passou por Jerusalém e foi nessas cidades, e depois que destruiu, voltou e passou por Jerusalém, e voltou a Jerusalém. Então, quando o verso 8 diz aí que acampar-me-ei Deus, né? Deus ia se acampar ao redor da sua casa para defendê-la e contra as forças militantes, para que ninguém passe nem volte, né? Ele diz que Alexandre passou e voltou ali em Jerusalém, mas ele veio para Jerusalém para destruir Jerusalém, assim como ele destruiu as 5 cidades. Só que ele conta no seu livro, ou nos seus registros, de que quando Alexandre o Grande chegou em Jerusalém para acabar com a cidade, ele foi recebido pelos sacerdotes, pois um deles, o sumo sacerdote, teve um sonho à noite, né, de Deus falando para ele receber Alexandre, e ali todo mundo vestido de branco, né, e ele com os trajes reais, né, as vestes sacerdotais, ali junto com os demais sacerdotes, receberam Alexandre, e Alexandre ficou tão impressionado com a forma que ele foi recebido, que ele fez sacrifícios a Jeová, e ele então foi embora e não fez nada com Jerusalém. Se essa história é uma tradição ou se essa história foi fato, nós não sabemos, mas o que sabemos é que Deus defendeu Jerusalém naquele momento. Deus foi gracioso e de fato o verso 8 se cumpriu e se cumpriu por várias vezes ao longo da história, porque depois de Alexandre muitos outros tentaram também invadir Jerusalém ao longo desses 400 anos e não conseguiram destruir Jerusalém, não conseguiram tirar o povo judeu de lá. E Deus realmente se acampou naquele lugar e defendeu a cidade de Jerusalém. Então, meu querido, o que eu queria trazer para você nesta manhã é que, apesar dos nossos inimigos e apesar de sermos rodeados, lembra de Pedro, né, que o diabo é como um leão que está ao nosso derredor, rugindo e procurando para nos tragar? Deus está nos defendendo, Deus está cuidando de nós, e é os nossos inimigos que precisam temer, é os nossos inimigos que precisam ter medo. E de fato isso acontece quando nós vemos Tiago dizer que até os demônios creem e tremem. Ou seja, aquele que não tem temor de Deus é pior do que o próprio demônio, porque o demônio treme e teme o Senhor, ele sabe quem é Deus e ele também tem medo de Deus. Então é louco aquele que não teme o Senhor, porque está sendo pior do que o próprio demônio, do que os próprios demônios, né, que também temem ao Senhor. E estes povos todos, se de fato isso aconteceu com Alexandre, e estes povos todos foram destruídos, e ele viu e temeu, porque o exército de Alexandre era gigantesco e ele tinha uma potência gigantesca. E Alexandre teve uma importância muito grande para a história, não só da humanidade, mas para a história do povo de Israel, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e aquela região toda
de Jerusalém. Depois de Alexandre veio os romanos, que conquistaram toda aquela região, mas a língua prevaleceu, a língua romana, ainda que a língua grega, ainda que os romanos tivessem também o latim, o grego prevaleceu, o grego comum, o grego que se falava nas ruas, e tudo foi preparado. E o propósito de Zacarias é exatamente falar da preparação do povo para a vinda do Messias. Do capítulo 9 ao 14, ele está falando desse preparo, que todo mundo deveria estar preparado. Jerusalém e o povo deveria estar preparado para a vinda desse Messias. E ele fala aqui no verso 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E isso se cumpriu ali naquela entrada triunfal de Jerusalém, quando Jesus está sentado num jumentinho. E sentar num jumento era um símbolo de um rei de paz, que veio trazer paz. Quando ele queria guerra, ele vinha montado num cavalo. E aqui nós vemos então essa profecia de Zacarias se cumprindo em Jesus na entrada triunfal de Jerusalém. E Zacarias mostra muitas outras evidências de Cristo, quando ele fala da mão transpassada, dos pés, das 30 moedas, que ele foi de ser vendido por 30 moedas. Enfim, ele vai trazendo muitos detalhes aqui que nos lembra muito de Cristo. E aqui nós vemos que durante toda essa era, durante todo esse tempo de Zacarias até Cristo, o povo foi defendido, não pela sua própria força, pela sua capacidade, até porque era um povo humilde também. Eles não tinham muito exército, mas eles tinham um Deus que estava defendendo, que estava acampado ao redor deles. E por isso, quem deveria temer era os inimigos, e assim como a gente viu aqui no versículo 5, e não o povo de Israel. Meu querido, com esta palavra ou com este entendimento sobre o texto, eu queria deixar isso para você nessa manhã. Talvez os desafios sejam grandes e os inimigos ao nosso redor, inimigos espirituais ou até inimigos reais, vizinhos, situações adversas, de questões de relacionamento ou questões particulares, financeiras, enfim, seja o que levante contra você, se Deus está acampado ao seu redor, quem tem que ter medo é o inimigo e não você. Você pode ficar tranquilo, ele que temerá, assim como Asquelon viu e temeu, assim os nossos inimigos também verão e temerão. E nós podemos ficar em paz e em segurança de saber que o nosso Deus está ao nosso redor, está acampado e está nos defendendo, está nos auxiliando em nossa caminhada. Como nós precisamos dessa palavra, como nós precisamos sempre lembrar deste Deus maravilhoso que está ao nosso redor. Nós que somos atingidos e influenciados e até temos medo em várias situações, pensando que o mal está sobre nós e que agora já não tem mais jeito. Mas veja, quando nós buscamos o Senhor e confiamos no Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E esta palavra do verso 8 é exatamente para que o temor não venha sobre nós. Pelo contrário, o temor caia sobre os nossos inimigos, sobre aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Por isso, confia no Senhor, busque o Senhor, pois só Ele pode te defender, só Ele pode trazer segurança e consolo à sua vida. Não fuja do Senhor, pelo contrário,
busque ao Senhor, busque refúgio no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, né? No Salmo 91. Então, é melhor estar na presença de Deus, é melhor buscar o Senhor, pois Ele nos defende, Ele se acampa ao redor do seu povo. Veja que o verso 8 diz: acampar-me-ei ao redor da minha casa. Se você está na casa do Senhor, se você está buscando ao Senhor, você está seguro, e fora dela você corre risco, você corre perigo. Querer viver a sua própria vida é um risco. Querer viver a sua própria vida é esquecer que você não consegue se defender dos maus que podem vir sobre cada um de nós. E somente Deus, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, pode nos defender. Ele está acampado ali para defendê-la contra forças militantes. E quantas forças militantes nós vamos vivenciar? E quem que vai nos defender? Você vai se defender sozinho? Ou você tem um Deus que te defende? Mas para que Deus te defenda, você precisa buscá-lo, você precisa confiar nele, você precisa estar debaixo das suas asas. Então que Deus te abençoe nesse dia, e diante das adversidades, diante dos inimigos que se levantam, que Deus esteja acampado ao seu redor para te defender de todo o mal. Que Deus te abençoe e que você seja cuidado e protegido pelo nosso Deus. Vamos orar? Senhor, como precisamos da Tua defesa, como precisamos da Tua proteção. Senhor amado, o Senhor guardou o seu povo, ó Pai, durante aquele tempo em que eles estavam voltando do cativeiro e restaurando todas as coisas. O Senhor não permitiu que nada de mal acontecesse, e o Senhor cumpriu as Tuas profecias, as Tuas promessas para com o Teu povo. E, ó Pai, ao ver na história o Teu agir e o Teu cuidado para com o povo, o Teu acampamento ao redor da Tua casa, e também a defesa contra as forças militantes daquela época, isso nos traz também alegria e esperança e segurança de que em Ti encontramos, ó Deus, defesa. Em Ti encontramos, ó Pai, refúgio e fortaleza. Em Ti encontramos tranquilidade e paz. Diante, ó Deus, dos inimigos, que são eles que precisam temer. E nós, ó Pai, descansamos no Senhor. Enquanto estivermos debaixo da Tua mão, Senhor, cuida de nós e nos ajuda nas adversidades da vida. Senhor, que eles venham a reconhecer o Teu poder, a Tua grandiosidade, Tua soberania, Tua majestade, e se rendam diante da grandeza do Senhor. No nome de Cristo Jesus, nos dá um dia, ó Deus, protegido, e aonde o Senhor acampado ao nosso redor, não deixa, ó Deus, que os inimigos se levantem. Pelo contrário, o Senhor, a Tua presença conosco, traz medo ao inimigo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe neste dia, em um dia em que você está protegido e defendido pelo Senhor.